Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre as leituras que eu realizei no mês de maio. Vamos lá? Bom, gente, maio acabou sendo melhor do que eu planejava em relação à quantidade de leituras. Eu sei que eu fiz uma TBR gigante, enorme, assim, assado, eu sempre faço, mas eu não achei que eu conseguiria finalizar tantos livros, porque algumas coisas aconteceram no mês de maio na minha vida, né? Algumas mudanças, enfim. Deixa eu um pouquinho pra trás que eu fico incomodada quando eu fico muito perto. Algumas. Ai, como que eu posso dizer, gente? Algumas aventuras aconteceram na minha vida, né? E por conta disso eu achei que eu leria menos, mas acabou que eu consegui ler bem, então eu vou dividir com vocês rapidamente os livros que eu li e o que eu achei de cada um. Lembrando que as minhas opiniões, assim, bem detalhadas, em tempo real, durante as leituras, estão todas nos vlogs de leitura que eu faço semanais aqui no canal, tá bom? Caso você quiser saber em específico sobre algum desses livros, deixa nos comentários. Vai lá nos vlogs semanais de leitura que vocês vão encontrar todas as minhas leituras, tá bom? Antes, então, de eu falar sobre as leituras, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos do canal, tá? Se gostam de vídeos de leitura do mês, deixa aquele like, já conta pra mim quais foram os livros que vocês leram no mês de maio, tá? E se for comprar qualquer coisa que exista à venda no site da Amazon, todos os meus links ficam no box de descrições e usando eles vocês me ajudam muito, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar na ordem, que dessa vez eu deixei na ordem, mas tá de baixo pra cima, então eu vou ter que colocar todos os livros assim. Vamos lá, o primeiro livro que eu comecei lá no dia 1º de maio foi o livro Alguém que Você Conhece, da Shari Lapena. É um suspense psicológico bem legal, que vai envolver, gente, assassinato, invasão a domicílio e outras temáticas aí bem interessantes. Fofoca de vizinhos, enfim, tá? Basicamente, então, a gente vai conhecer uma família que na casa próxima à casa dessa família, uma mulher vai desaparecer e o principal suspeito, né, se ela tiver morrido, né, claro, de morte é o marido dela, tá? E por coincidência, é a mesma casa que o filho da protagonista aqui do livro invadiu alguns dias atrás, tá? Assim como invadiu outras casas também. Então, muitas coisas vão acabar coincidindo nessa história, muitos segredos vão acabar vindo à tona, tá? E é isso que eu posso dizer pra vocês sobre o livro, tá? Eu gostei bastante da história. Ela faz a gente criar bastante teoria, tá? Sobre que pode ter acontecido. Eu achei bem interessante e legal o caminho que a história tomou. E gostei bastante da história, tá? O que eu posso dizer pra vocês, recomendo se vocês gostam aí, né, de thriller e querem um thriller doméstico ali, um suspense psicológico rapidinho, esse aqui pode apostar. Ele tem 300 páginas, eu tenho essa edição aqui da Tag Nerds, mas ele já foi lançado pela editora Record, tá? Super recomendo pra vocês, vale bastante a pena. Depois, gente, eu li outro livro que acho que dá pra se caracterizar como suspense, mas ele também é um drama, que é o livro O Amor da Minha Vida, da Rosie Walsh, mesma autora de Tudo Aquilo que Nos Separa. Outro livro que também é drama, mas tem um quesinho ali de suspense, porque tem um plot que a gente fica... Aquele livro, assim como esse. E esse daqui vai contar a história, então, de um casal, tá? E a nossa protagonista, ela teve câncer há um tempo atrás. E pode ser que esse câncer esteja voltando, digamos assim, logo no começo do livro. E o nosso protagonista, ele escreve obituários no jornal. Então, todo mundo que morreu ali, ele escreve palavras sobre a vida da pessoa e tudo. E para isso, ele faz muitas pesquisas para poder falar sobre a vida das pessoas. E quando a gente descobre, né, que a nossa protagonista pode estar voltando o câncer dela, ele resolve por conta própria, então, fazer o obituário dela. E quando ele começa a pesquisar sobre a vida dela, o passado dela, ele acaba descobrindo que ela não é nada do que dizia ser, que existem muitas mentiras no casamento deles e que ele vai descobrir muitas coisas que vão deixar a gente de queixo caído. Eu morria de pena desse cara durante o livro inteiro, assim. Esse livro foi a leitura conjunta lá do clube da Camila, do Just Books. E eu até falei lá, gente, eu estou com pena desse cara. Eu acho que eu nunca tive tanta pena de alguém igual eu tô com pena desse cara.
É horrível sentir pena, gente. Mas eu fiquei com muita dó dele. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, quando que vai acabar? As coisas que esse cara vai acabar descobrindo. E é muito legal, tá? Tem tudo um porquê. Tem tudo, enfim. É maravilhoso. Tem alguns plots ali que a gente fica de queijo caído. São coisas que a gente acha que já sabe. Mas de repente a gente vê que não sabe é de nada. E valeu bastante a pena também. Ele é narrado nos pontos de vista dela e dele. Então a gente vai ver basicamente como é para ela e para ele estar passando por isso. Toda vez que ela narra, fica aquele suspense de que tem alguma coisa do passado dela, da vida que ela deixou para trás, mas a gente nunca sabe o que é. E conforme ele vai investigando, a gente vai descobrindo e falando, meu Deus, coitado desse homem. Tá? Muito legal, vale bastante a pena. Eu gostei muito de conhecer sobre essa questão dos obituários dos jornais. Até falei no vlog que, gente, é uma loucura, assim, que eles fazem os obituários das pessoas ainda vivas. Que eles deixam os obituários de gaveta, que são chamados, para quando uma pessoa morre, já tá pronto o obituário, gente. Olha que tristeza, que coisa mais mórbida. Mas é bem assim, porque eles precisam ter em primeira mão, né, uma reportagem, digamos assim, sobre a pessoa. E é triste, mas é bem legal, maravilhoso esse livro, vale a pena. Aí, gente, eu li um livro super decepcionante de uma autora que há um tempo atrás, quando eu lia livros dela, eu gostava muito, mas eu cheguei à conclusão que talvez não seja mais um gênero que eu gosto, ou talvez seja propriamente a autora que talvez tenha passado a fase pra mim, que é a Laysa Raven, e aí eu li Doutor Love dela, que é dessa série, desse mundo aqui, do Mr. Romance e Professor Feelgood. Aí existem esses outros livros aqui de baixo que eu tinha lido, esses três, e gostei muito quando eu li. Nossa, fiz resenha aqui pro vlog, fiz resenha aqui pro canal, adorei, divulguei bastante. Mas aí, gente, esse daqui, infelizmente, não funcionou comigo. Foi uma decepção, infelizmente. Foi um livro, assim, de 430 páginas, torturante de ler, porque eu acho que não precisava de tantas páginas assim. A gente vai conhecer então a história do Dr. Love, que é um cara que acabou criando um aplicativo que vai resolver estatisticamente as probabilidades das pessoas, enfim, se apaixonarem, tá? É um aplicativo, então, onde você responde milhares de perguntas sobre você, seus gostos, enfim. E esse aplicativo promete encontrar alguém compatível com você. Não só referente à imagem, mas também a gostos, enfim, tá? E a gente vai conhecer, então, o processo de como é para ele criar isso e tudo mais. Logo no começo do livro vai estar meio que tendo um lançamento de uma versão beta do aplicativo. Ele vai acabar conhecendo uma mulher lá na noite, e depois essa mulher vai desaparecer, eles vão acabar se reencontrando, mas tem muita coisa aí que não tá dita, tem muitas mentiras, tem muito... É um vai e volta, sabe? Irrita, porque muitas páginas ficam fazendo aquilo. Ai, você mentiu pra mim, né? Aí tá, aí perdoa. Ai, você mentiu pra mim, porque descobre outra coisa. Aí perdoa. Ai, você mentiu pra mim. Aí, sabe? Irritou bastante, eu acho que eu não precisava disso. O foco que era o aplicativo teve pouquíssima relevância pro livro, porque principalmente porque a probabilidade dos dois, a estatística dos dois, era baixíssima e eles ficavam insistindo naquilo. Então, qual é o sentido dele fazer um aplicativo se nem ele acredita? Porque ele jura de pés juntos que eles são compatíveis, mas lá dava uma compatibilidade super baixa, tipo, sabe? Enfim, não gostei, foi uma decepção. Tem um negócio de inteligência artificial aqui também, muito assim, meu Deus, não consegui engolir, porque tudo é muito fácil, tudo dava muito certo pra ele, sabe? Então, assim, blé, infelizmente não gostei, decepcionei, e talvez seja uma autora que, enfim, não volte a ler mais. Ou, né, eu nunca vou dizer nunca, porque a gente nunca sabe, mas com esse daqui acabou que não deu certo. Aí, gente, eu li Adulta, da Tiffany D. Jackson, que é um livro que vai falar basicamente sobre uma menina que ela sonhava em ser cantora, tá? O nome dela é Enchanted, tá? E aí ela vai um dia, lá no começo do livro, pra como se fosse esses programas, X Factor, American Idol, sabe? Pra tentar, enfim, uma vaga no programa pra ver se consegue, né, uma carreira. E aí, quando ela vai estar indo lá, ela vai acabar conhecendo um cantor famoso, o Corey Fields. Ele é cantor de R&B. E ele vai acabar meio que ficando encantado, enchanted, enfim, por ela. E vai querer lançar ela, sabe? Vai querer fazer ela ser uma famosa
e vai começar a ter uma relação um tanto quanto estranha com ela. Afinal, ele tem 28 anos e ela tem 17, eu acho, 16, 17, acho que é. E aí, conforme vai passando o tempo, vai virando uma relação totalmente tóxica e a gente vai vendo, às vezes, as coisas que ela tem que se sujeitar para poder chegar onde ela quer, tá? Principalmente referente a esse cara. A família dela é uma família que passava dificuldades, ela tem bastante irmãos, enfim. Então, toda essa questão, assim, que pesa para ela acabar continuando, né? A passar por aquilo para, enfim, poder ajudar em casa, tem os motivos dela. É muito triste, gente, assim, é desesperador. Ele fazia umas coisas com ela que, assim, a gente que não passou por coisas semelhantes, assim, nesse ponto, acha que isso não existe, gente, tá? Porque é uma coisa realmente, é uma coisa, assim, de outro mundo, uma coisa que a gente não acha que é capaz um ser humano fazer com outra, tá? Um ser humano que, né, que, enfim, era pra ser uma pessoa boa, fazer com outro. Então, assim, chocante, chocantérrimo, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, não bonito, tá? Mas realista. Eu gostei muito da narrativa da Tiffany, eu gostei muito da verdade que ela mostrou aqui no livro e que, gente, pelo amor de Deus, leiam esse livro tem que ficar mais famosinho porque ele merece, porque mostra a realidade do que é pra mulher, muito mais difícil ainda por ser negra, de conseguir o seu espaço aonde ela quer. O quanto ela tem que se esforçar a mais do que homens, do que pessoas brancas, para poder chegar aonde ela quer chegar e conquistar o que ela quer conquistar. Gente, maravilhoso, mas assim, dá uma pena dessa menina, gente. É aquele tipo de pessoa que a gente quer trazer pra nossa casa pra cuidar, porque a gente tá vendo que o mundo não tá sendo legal com ela, sabe? E a gente só queria poder ajudar. Gente, eu ficava assim, angustiada, sabe? Aquela coisa assim, lendo. Porque, gente, meu Deus do céu, ó. Existe pessoas assim, e é triste pensar e saber que existe pessoas assim, mas existe. Essa é a realidade da vida. Aí, gente, por coincidência, olha só que engraçado, é muita coincidência, porque eu não tinha percebido que Fumaça Branca era de Tiffany D. Jackson, que é a mesma autora desse. Eu não tinha percebido. Aí eu peguei esse daqui pra ler, ele não estava na TBR. Depois daquele ali, que eu tinha lido todos da TBR, eu tava entrando numa ressaca, eu não sabia o que eu queria ler. Eu tinha começado 1, 2, 3, 4 livros já, nenhum tava indo, eu tava desesperada, até que eu falei, vou começar esse aqui. Como quem não quer nada. E comecei a ler, e tava lá lendo, tava chegando na metade, falei pra Cami, amiga, tô lendo esse livro, não sei o que, ai, me conta, já tive vontade, fui contando a história. Aí passou outro dia, ela, amiga. Falei, oi, ela falou, você sabe que você tá lendo um livro da Tiffany D. Jackson, né? E eu, oi? Aí eu vim, olhei a capa e falei, meu Deus, eu tô lendo outro livro seguido da Tiffany D. Jackson, gente, tá? Eu falei assim, nossa, que orgulho, porque eu já li os dois que eu tenho dela na estante. Mas esse daqui, infelizmente, não me encantou como este daqui, tá? Ele já foge totalmente do nicho, do tipo de livro. Aqui a autora quis fazer um livro de terror. Eu não sei qual foi escrito antes, gente, tá? Deixa eu ver aqui. Porque o Adulta foi lançado no Brasil depois, tá? Ó, esse daqui, 2021 lá fora. Vamos ver o Adulta lá fora. 2020. Então, esse daqui foi escrito antes, mas ele foi lançado no Brasil depois, tá? Esse aqui ela escreveu depois. Ela saiu de um gênero e foi para outro. Isso é óbvio, claro, tá? No final do livro aqui, ela escreve que ela quis sair da zona de conforto dela, escreveu um livro diferente, que acabou trazendo outro gênero junto, né? Que ela quis escrever um livro de horror, mas acabou sendo um livro mais suspense, terror mais pro suspense, não pro horror, né? Mas enfim, basicamente aqui a gente vai conhecer a história de uma família que está se mudando. Não vou lembrar os lugares, gente. Cedarville é onde está chegando, tá? Onde essa família está chegando para morar numa casa que vai ser meio que bancada pelos patrões da mãe da menina, tá? Então, basicamente, é a menina, a mãe dela, a irmã dela, o padrasto e a irmã, enfim, por parte de padrasto. Não é nem por parte de mãe, eu acho. Não é nem por parte de mãe. É só, enfim, do padrasto que já tinha filha e juntou com a mãe. Eles vão acabar se mudando, então, pra essa casa. E quando eles chegam nessa cidade, principalmente porque aconteceram algumas coisas com a nossa protagonista, a Mari Gold. Eu acho que é Mari Gold. Ou Mari Gold é outra? Eu acho que é Mari Gold o nome dela, tá, gente? Deixa eu ver. Só fala Mari.
mas eu acho que é Marigold, tá? Enfim. E aí, o que acontece? Ela passou por umas coisas lá na escola, na vida dela, antes deles fazerem essa mudança, acabaram ficando muito sem dinheiro. E aí, como elas iam para essa casa que era financiada pelos patrões da mãe dela, eles acabaram indo para começar uma nova vida lá, tá? Só que eles vão chegar lá e eles vão desconfiar, principalmente a nossa protagonista, tá? Os outros não veem isso, é mais a nossa protagonista e a irmã postiça dela, que a casa é assombrada, tá? A Mari, ela tinha problemas com drogas, então ela fica o tempo todo querendo um baseado, irrita bastante essas questões do livro. Mas é isso, aí vai ficar basicamente ela tentando investigar o que tá acontecendo nessa casa. Ela vai ter a ajuda de um menino, né? Essa casa é no bairro um tanto quanto estranho, tá tudo meio abandonado, é a única casa reformada do bairro. Aí eles vão acabar descobrindo por que o bairro da cidade ficou assim. E é isso, tá? É adolescente, não é um livro chato, ele é um livro fluido, ele é um livro rápido, só que não me dava medo, as partes que era pra dar medo, tipo assim, a porta rangindo, vou devagar, descendo as escadas, né, não sei o que, essas coisas eu ficava tipo, não fiquei com medo, tá? Então, assim, foi um livro legal, eu estava de ressaca, então, assim, foi uma distração legal, diferente do que eu costumo ler, mas não me assustou, não teve o impacto que a autora gostaria que tivesse tido, de horror pra mim. Mas é o que eu falo, foi uma leitura legal, diferente, é isso aí. O final faz jus, fez sentido pra mim. Então, assim, eu acho que foi melhor do que teria sido se tivesse ido pro lado que enfim, as coisas pareciam estar indo. Enfim, só não indico pra vocês leiam esse livro, pelo amor de Deus, mas é um livro, assim, que pra mim foi legal, mas também daqui uns dias ali eu já esqueci, tá? Mas enfim, foi legalzinho. Aí, gente, eu li o livro favorito do mês, que foi o livro dos sonhos da Nina George. Esse também não estava na minha TBR. Foi uma escolha aleatória que eu fiz. E esse livro mexeu comigo de um jeito... Ai, sem palavras, gente. Quem assistiu o vlog, deu falando sobre ele, vai entender o que eu senti lendo esse livro. E eu acho que os livros funcionam quando é assim, né? Quando fazem a gente ter aqueles sentimentos mesmo assim, que nos conectam com a história. E eu me conectei muito aqui. Me conectei mais ainda com a carta que a autora deixa no final. E maravilhoso, tá? Aqui então a gente vai com essa história do Henry, do Sam e da Ed, tá? O Henry é pai do Sam, só que ele não foi um pai presente. Ele foi um caso de uma noite com a mãe, tá? E ele não tinha contato com o seu filho, até que no começo do livro ele vai receber uma carta. O filho dele acho que tá com 13, 14 anos, se eu não me engano. Ele vai mandar uma carta pro pai dele falando assim: se você quiser me conhecer, é esse momento. Vá até a minha escola no dia tal, que é o dia que eles levam os familiares lá pra falar sobre o trabalho deles. E no começo do livro, então, o Henry vai estar indo para a escola dele, do Sam, pra conhecer ele. Só que vai acabar acontecendo alguma coisa no meio do caminho e ele vai ficar em coma no hospital, tá? E aí, quando ele estiver em coma e o Sam for pra visitar ele, ele vai conhecer a Ed, que é uma ex-namorada do Henry, que eles já tinham terminado fazia 2 anos, e que ficou responsável, que o Henry deixou como responsável caso acontecesse alguma coisa com ele, dela decidir o que quisesse fazer, enfim, com ele, com o corpo dele e tudo mais, tá? E é um inventário, um negócio lá, tem um nome aqui que fala, mas enfim. E com tudo isso, então, a gente vai ver os 3 pontos de vista do Sam tentando conhecer o pai dele em coma, através da Ed, que ele vai fazer muitas perguntas, ele vai virar muito amigo dela, da Ed. E o Henry em coma, o que ele estiver sonhando vai narrar pra gente também. Então, assim, a gente vai ver basicamente a cabeça de uma pessoa como é no momento que está em coma, tá? Da parte do Henry. E dos dois, eles vão estar seguindo com a vida, ele vai ficar muitos dias ali em coma. E os dois vão todos os dias visitar ele, mas eles vão acabar criando uma relação entre eles. Ai, gente, é maravilhoso esse livro. Pelo amor de Deus, que livro gostoso. Só de falar aqui pra vocês, deu saudade de assistir, de ler, porque é maravilhoso. Sério, leiam esse livro que eu não vi ninguém na minha vida inteira falando sobre esse livro aqui. E eu preciso que mais pessoas conheçam, principalmente pessoas que passaram por coisas semelhantes ao que eu passei, das perdas que eu passei, que também tem muitas dúvidas de o que acontece quando você tá em coma, quando você morre, quando você... Eu acho que, assim, vai abrir muito a sua mente, tá? E maravilhoso. Indico demais, demais, demais. Quero ler mais coisas dessa autora, sem sombra de dúvidas. Depois, gente, peguei Matilda pra ler do Roald Dahl. Não é um
enfim, o que eu vou contar aqui, todo mundo já conhece, que é a história da Matilda, uma menina que ela é muito inteligente, que ela aprende a ler por conta sozinha, que vai ler muitos livros e depois vai descobrir que tem o poder de telecinesia, mexer objetos com a mente, tá? Ela vai, quando ela tiver certa idade, ela vai pra escola, tem uma diretora muito carrasca, mas tem uma professora muito boazinha, que vai acabar criando uma relação muito gostosa com a Matilda. Os pais dela são super negligentes, super péssimos pais, ensinam todos os valores errados pra Matilda, mas mesmo assim, a abençoada aqui consegue aprender os valores certos com a vida. Maravilhosa essa história, eu já tinha assistido o filme 1 bilhão de vezes e ter lido a história, conhecido mais, visto os personagens assim, reais, originais, através das ilustrações do livro, foi muito gostoso. Os nomes são diferentes, enfim, algumas coisinhas mudam do filme, mas eu achei assim muito fiel, muito legal, gostei bastante e super indico. Nossa, tô até babando. E super indico para vocês lerem com os seus filhos. Assim que a Maitê tiver sabendo ler, né, esse tipo de letra aqui, eu vou sentar com ela para ela realizar a leitura e eu acompanhar ela. Assim como vou fazer também com a Fábrica de Chocolate, acho que tá lá pra cima, que eu comprei também a fantástica Fábrica de Chocolate dessa coleçãozinha pra montar a coleção pra ela. Eu acho que vai ser bem legal dela ler. E, gente, tá maravilhosa essa edição, né? Sem comentários, olha. A outra já era bonitinha, rosinha, mas essa aqui, mais maravilhosa ainda. Olha isso, gente. Livros! Foi perfeita. A Matilda é perfeita, a filha que toda mulher quer ter, tá? Maravilhosa. Depois, gente, tá acabando, tá? Eu li O Gato que Amava Livros, do Suzuki Natsukawa. Esse livro não estava na minha TBR também. Vocês viram que eu furei bastante a TBR mês passado, né? Mas olha só o tantinho de marcação que eu fiz, né, gente? Maravilhoso, um livro que vai falar sobre biblioteca, sobre livros, sobre, enfim, o poder dos livros nas pessoas. Um gato falante que vai precisar da ajuda do Rintaro, nosso protagonista que acabou de perder seu avô, que era dono de um sebo. Ele vai precisar da ajuda do Rintaro para salvar alguns livros. Então ele vai passar por 3 labirintos, onde vão entrar em questões várias coisas referente a livros e leitura. E é muito legal, tá? É meio fantasia, um realismo mágico, mas faz a gente refletir muito, assim, sobre nós, principalmente leitores, booktubers, enfim, nossa vida como leitores, se a quantidade vale mais que a qualidade, faz a gente, enfim, analisar sobre releitura, sobre tempo gasto lendo livros, sobre resumir livros, que na verdade é o que a gente faz aqui pra vocês, né? Quando a gente traz a resenha, resumir um livro. Mas enfim, muitas questões que tem os dois lados da moeda, que vão mostrar pra gente que pode, enfim, os dois lados estarem certos e também tá tudo bem, tá? Indico demais para vocês que gostam de livros que falem sobre livros, livros que falem sobre biblioteca, o poder dos livros. Muito bom, maravilhoso, leiam. Ó, vocês viram, eu li 2 livros que falam sobre o poder dos livros, da literatura, seguidos, e encantou o meu coração demais essas leituras. E por último, gente, eu li o livro Segredos de Família, da Liane Moriarty, que estava no meu vídeo de previsão de livros 5 estrelas para o ano. E não foi 5 estrelas, então eu errei essa previsão. Mas foi 4, tá? Eu acho que assim, não dei 5 porque realmente algumas coisas eu achei que não precisava. A autora alongou demais, tá? Mas fala sobre tênis, que é uma coisa que eu adoro. E fala sobre questões familiares, que eu também amo nos livros. Então assim, não errou, acertou, em cheio. Só acho que falou demais, tá? Mas aqui a gente vai acrescentar a história de uma família, tá? São 4 irmãos, o pai e a mãe. E os pais eram tenistas, acabaram abrindo uma escola de tênis, então os filhos viveram ali nessa escola de tênis, mas depois que tiveram certa idade, cada um seguiu a sua vida fora do tênis, nenhum ficou, enfim, profissional na área. E estão vivendo a vida deles ali, papum, até que no começo do livro a gente sabe que a nossa protagonista, a Joy, quer dizer, ela sumiu, tá? É encontrada a bicicleta dela com umas maçãs jogadas, existe um porquê das maçãs, tá? Quando vocês lerem, vocês vão entender. Caídas no chão, e a gente vai acabar voltando no tempo para descobrir o que estava acontecendo na vida dessa família antes da Joy desaparecer, pra gente talvez tentar encontrar o motivo dela ter desaparecido.
Então a gente vai voltando, vai descobrindo que todo mundo da família tem segredos. Aí a gente vai descobrir que teve uma menina que apareceu na porta da casa deles há um tempo atrás, pedindo abrigo, socorro, que tinha apanhado do namorado. Aí a Joy e o marido dela vão acabar acolhendo ela, dando casa pra ela, mas ela é uma estranha, a família toda é contra isso. Pode ser uma suspeita, né, no presente, aqui hoje, depois que a gente sabe que a Joy desapareceu. E é isso, vai ficar indo e voltando, vai também narrar os detetives que estão investigando o caso. E é muito legal, gente, eu gostei bastante. Todos os filhos têm questões, todos os filhos têm segredos, todos os filhos têm problemas que estão passando, assim como todo mundo na vida, né? E eu gostei, eu gosto dessa questão da Laiane, eu acho que ela trabalha muito bem esses conflitos familiares, conflitos do bairro, conflitos da cidade, as fofocas e tudo isso, eu acho que ela coloca muito bem nos livros dela. O ponto alto, assim, o ponto-chave dela é falar sobre isso, né? Família. E eu gosto muito disso. Mas eu não dei 5 estrelas porque eu adorei a resolução, apesar de achar que eu fui feita de trouxa durante o livro inteiro quando apareceu a resolução. Eu achei que eu fui feita de trouxa. Mas eu gostei, tá? Do desfecho, do que aconteceu. Só acho que depois que deu o desfecho, ainda ficou uma grande parte do livro, assim, tipo, falando coisa nada a ver, sabe? Tipo, eu tava cansada já, sabe? Era a última leitura do mês, eu já tava me sentindo, ai meu Deus, vou terminar, mas não aguento mais, porque eu já sei o que aconteceu, por que tá enrolando ainda? E aí eu cheguei à conclusão que a Laiane, ela é uma pessoa que gosta de falar muito, tá? Não tem as pessoas que a gente encontra na rua que começam a conversar com a gente coisa da vida inteira deles? Então, eu acho que a Laiane é assim. Então, eu acho que ela é assim na vida real e sentada para escrever os livros também, porque ela acaba inventando tanta história pra vida desses personagens que a gente não aguenta mais, entendeu? Já deu o desfecho? Tá bom, filha, vida que segue, termina o livro e escreve outro. Mas para de escrever isso, pelo amor de Deus. Então, foi por isso que eu não dei as 5 estrelas. Mas, indico demais se você já gosta dela. Se você não gosta, não aconselho. Se você nunca leu, eu não aconselho você a começar por esse, né? Comece por Pequenas Grandes Mentiras, Segredo do Meu Marido, Que Ela Esqueceu, que são mais curtinhos, mas tão bons quanto. Vale muito a pena e gosto bastante dela. Ai, cansei, gente, meu Deus. Quase meia hora falando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das leituras. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!